Salve, eu sou Marinalva Martins, sou estudante de cultura racional e uma estudiosa da história do Brasil e do mundo. Segundo a cultura racional, de autoria do senhor Manuel Jacinto Coelho, o segundo milênio terminou em 1935. Então, de 1935 para trás, era a energia elétrica e magnética que comandava a natureza. Vamos voltar ao tempo em que a energia elétrica e magnética comandava. Esse texto é adaptado de Pedro Calmon. O açúcar tão doce produziu amarguras. As plantações de açúcar foram a primeira grande riqueza do Brasil. Para desenvolvê-las seria preciso gente. Onde buscar essa gente? De começo nas próprias selvas ou nas florestas da terra descoberta. Os portugueses procuraram atrair os índios à vida do trabalho organizado. Para isso faziam amizade com os caciques e se casavam com suas filhas. Dessa união nasceram os primeiros mestiços, chamados a princípio de mamelucos e depois de caboclos. Esses mestiços foram os primeiros brasileiros. Representavam a ligação das duas raças, a que vinha da Europa e a que já existia. Ligação não só de sangue, mas de costumes. Das mães índias, os mamelucos aprendiam a língua tupi, as lendas que tanto falavam dos encantos da floresta, a coragem em entrar pelos matos, o uso do arco e da flecha. Dos pais portugueses recebiam o espírito de aventura, o uso de instrumentos e das armas de fogo. Nada mais natural que esses primeiros brasileiros fossem também os primeiros devassadores dos sertões ou os primeiros bandeirantes. Como poucos se distinguiam dos índios, a estes atraíam como parentes e a eles se associavam em longas excursões pelos rios, campos e matas. À medida que as povoações do litoral prosperavam, aumentava a necessidade de trabalhadores. Os colonizadores precisavam de índios, cada vez mais escassos nas proximidades. Os mamelucos tornaram-se então grandes caçadores de selvagens que iam arrancar de suas tabas para escravizá-los e vendê-los a bom preço aos agricultores da costa. Portugueses também dessas expedições participaram, como Antônio Raposo Tavares, o grande bandeirante caçador de índios. Mas em certa época tiveram de suspender esse fornecimento de escravos índios, não só porque as tribos começaram a fugir mais e mais para o interior, como também porque os padres jesuítas começaram a protestar contra essa crueldade. Os padres jesuítas vieram com o primeiro governador-geral do Brasil, no ano de 1549. Representantes da religião pregavam os bons costumes e a boa compreensão que deve reinar entre os homens. Não podiam ser pela escravidão dos indígenas, como de ninguém. Chegaram mesmo a conseguir do rei de Portugal o reconhecimento da liberdade dos índios. Diante disso, os colonizadores começaram a ir buscar gente na África. Substituíram a escravidão da raça indígena pela escravidão da raça negra, a qual, infelizmente, existiu em nosso país até 13 de maio de 1888. Vamos continuar com um texto agora de José Amarante, Outras Amarguras do Açúcar. Com os escravos trazidos da África, as plantações de cana puderam ser muito aumentadas. Mas tal aumento despertou a cobiça de outras nações da Europa para a colônia que Portugal aqui estava formando. A Holanda figurava entre essas nações. Lá se formou uma empresa de comércio com o nome de Companhia das Índias Ocidentais, para o fim especial de conquistar um pedaço do Brasil. Essa ideia não parecia justa, tanto mais quanto a Holanda não era inimiga de Portugal. Mas o caso é que Portugal, desde 1580, estava sem rei.
morrera o rei Dom Sebastião, combatendo na África sem filhos nem outros herdeiros. O rei da Espanha achou então de estender o seu domínio sobre as terras portuguesas. Passou a governar Portugal e suas colônias, entre as quais se contava o Brasil. Ora, a Holanda estava em guerra com a Espanha. Aparecia assim um bom pretexto para a conquista de um pedaço de nossas terras. Nos fins do ano de 1624, uma primeira esquadra holandesa chegava à Bahia. Os moradores, que de nada podiam suspeitar, não possuíam armas. Tiveram de retirar-se para o interior. E por mais de um ano os holandeses estiveram como donos da capital do Brasil, que era Salvador. Mas, verdade se diga também, os invasores não puderam avançar pelo interior porque o povo fez um verdadeiro cerco à cidade. Quando da Espanha veio uma esquadra para dar combate aos intrusos, foi relativamente fácil obrigá-los a regressar à Holanda em seus próprios navios. Mas a Companhia das Índias Ocidentais não desistiu da conquista. 6 anos depois, em fevereiro de 1630, nova frota apareceu em frente à cidade de Olinda, na capitania de Pernambuco. O capitão de Pernambuco, Matias de Albuquerque, lutou em Olinda e no Recife. Vendo, porém, que nesses pontos não poderia resistir, retirou-se para o interior, firmando-se no arraial do Bom Jesus. E aí lutou durante quase 5 anos. Nesse tempo, com reforços vindos da Holanda, os invasores estenderam a sua conquista por terras de Alagoas e da Paraíba. Matias de Albuquerque não desanimou. Com a sua gente caminhou mais para o sul, fortificando-se nas margens do rio São Francisco. Donos então de uma grande região produtora de açúcar, os holandeses tiveram grandes lucros. Animaram-se tanto que chegaram a trazer para governá-los um príncipe holandês, o conde João Maurício de Nassau. Quanta coisa aconteceu, né? De 1935 para trás. Depois do descobrimento do Brasil, quantas coisas aconteceram. Nós temos muito mais. Não perca.